Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar a nossa série sobre alguns capítulos do livro de Atos. E eu, ao ler Atos capítulo 18, versos 24 em diante, me fez refletir sobre uma discussão que é muito comum nos tempos atuais, até dentro da igreja, etc. Há muitos que demonizam o debate em si, o debate da Bíblia, mais diretamente falando, porque às vezes há uma associação negativa sobre o debate. As referências de debate que nós temos aqui atualmente não são das melhores. Vocês veem mesmo em debates políticos o quanto muitas pessoas partem para a agressividade, para o desrespeito. Isso acaba comprometendo a qualidade do debate em si. Então as pessoas, naturalmente, algumas pessoas preferem não se envolver em debates de nenhuma espécie, em discussões de nenhuma espécie, porque de repente o próprio estilo de vida da pessoa estaria pregando. Mas nós vemos aqui que existia um homem chamado Apolo, e Atos coloca umas características interessantes aqui, como ele era um orador eloquente. Inclusive pelas pessoas que ouviam ele pregar, alguns consideravam ele bem melhor, bem mais eloquente do que o próprio apóstolo Paulo. E aqui diz que ele conhecia bem as escrituras, no verso 24 ainda do capítulo 18. O verso 25 diz que ele ensinava com bastante entusiasmo dentro do que ele conhecia só até o batismo de João ali. As novas revelações da palavra que vieram através de Jesus ele não conhecia. E Priscila e Áquila, que eram ali discípulos que se encontraram com Paulo anteriormente, viram esse habilidoso homem pregar e incentivaram ele, apadrinharam ele, apresentaram novas verdades que ele ainda não conhecia. Então, assim, às vezes nós colocamos as pessoas numa forma, assim, por exemplo, a pessoa que não sabe de nada, ela é humilde, a pessoa que tem muito conhecimento é orgulhosa e arrogante. Isso, na realidade, não passa de rótulos. Nós vemos muitas pessoas que não conhecem nada das escrituras e arrotam como se tivessem o maior conhecimento possível e falam apenas asneiras. E nós vemos pessoas com grande conhecimento bíblico que são muito humildes, colocam a verdade de maneira assertiva, educada, respeitosa. E é muito interessante essa associação que as pessoas fazem. As pessoas falam, mas na época dos apóstolos, eles não precisavam ter esse tanto de conhecimento para apresentar a verdade, basta só o Espírito Santo. Quando nós avaliamos o contexto que os apóstolos viveram, não era o contexto que nós temos hoje. Tecnológico, com muito conhecimento disponível. Tanto que hoje o Espírito Santo não utiliza, não é muito comum você ver se utilizar da questão de falar em línguas. Por quê? Existem escolas de idiomas para isso. Naquela época não existia isso. Os apóstolos realmente não tinham como aprender outros idiomas e falar. Deus nunca faz por nós o que a gente poderia fazer. Se eu tenho a Bíblia, a revelação que nem aqueles apóstolos tinham, eu tenho aqui, escrita. Não adianta eu achar que não vou estudar nada da Bíblia, eu vou estudar a Bíblia de qualquer jeito, ler de qualquer jeito, e achar que na hora que precisar o Espírito Santo vai me colocar coisas na minha cabeça que nem eu mesmo sabia. Não adianta. Então tem pessoas que usam essa desculpa para permanecerem na ignorância. Tem a possibilidade de aprender mais com a palavra de Deus, mas se escondem atrás dessa desculpa que Deus usa os humildes, os simples. Não tem nada a ver, humildade, simplicidade não tem nada a ver com a pessoa que tem o conhecimento disponível para ela não conhecer. Então o Apolo ele era muito estudioso. E após ele ter esse contato com Priscila e Áquila, ele continuou no verso 28 aqui, em debates públicos, refutava os judeus. Ou seja, ele participava de debates com fortes argumentos, usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo.
Olha só, então até o batismo de João, ele não conhecia a verdade sobre as escrituras, ali na questão de Jesus, do Messias, que se cumpriu em Jesus. Após ele ter aprendido isso, ele foi humilde. Ele era um conhecedor, mas ele foi humilde o suficiente para ouvir a opinião do outro. Então não adianta nada você ter o conhecimento, sendo que você não sabe ouvir, principalmente quando são opiniões embasadas nas escrituras, né? Depois disso ele continuou com as suas habilidades. Aqui não diz que e Apolo parou de debater, e Apolo parou de estudar, que o Espírito Santo ajudou ele. Não, aqui diz que ele continuou refutando os judeus, usando as escrituras com as novas coisas que ele havia aprendido. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você tem livros, se você tem meios de estudar, estude. Quão triste é o superficial conhecimento teológico das pessoas. E eu não digo que eu tenho perfeito conhecimento teológico, porque ninguém tem. Na realidade, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe de nada. Mas às vezes tem pessoas que falam coisas que extrapolam até o conhecimento básico que elas deveriam saber. Pessoas que já estão há anos na igreja e se contentam com conhecimento superficial e apresentam aquilo como se elas fossem as detentoras máximas do saber e ficam falando besteira. Aí fala, não, você que tem que estudar, inverte o jogo, sabe? Então que nós possamos aprender a ter o equilíbrio. É claro, existe como debater, como dialogar. A gente pode tratar disso num próximo vídeo. Mas debater não é errado, você entrar em debates. Você discutir a respeito de controvérsias com outras pessoas. Porque senão as heresias tomam conta da igreja se ninguém se levantar. Se ninguém se levantar para falar, se ninguém confrontar com as palavras, as heresias... Então aqui não está falando, só o seu testemunho, não, é preciso falar, é preciso rebater com toda a sabedoria de Deus. Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais. Seria errado debater as escrituras? Há muitas pessoas que até demonizam quando pessoas debatem sobre a Bíblia. Existe algum problema em debater sobre a Bíblia? Há algumas pessoas que, de certa forma, endemonizam o debate das Escrituras. Fala, galera do canal, estamos aqui